Então vamos abrir a Bíblia em João capítulo 4 para a nossa história de hoje. Obrigado, pode deixar aí. Esperar todos vocês encontrarem o texto. Todos encontraram? João capítulo 4. Para que nós acompanhemos a leitura. Então, o título que nós temos nas nossas Bíblias é Jesus e a Mulher Samaritana, certo? Eu vou ler o texto e então vou contextualizar a história para vocês. E diz assim: Quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário passar pela região da Samaria. Assim, Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: Dê-me um pouco de água, pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: Como, sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus respondeu: Se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva. Ao que a mulher respondeu: O Senhor não tem balde e o poço é fundo. De onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: Quem beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, quero que me dê essa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Jesus disse: Vá, chame o seu marido e volte aqui. Ao que a mulher respondeu: Não tenho marido. Então Jesus disse: Você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve 5, e esse que agora tem não é seu marido. O que você disse é verdade. A mulher então lhe disse: Agora eu sei que o Senhor é um profeta. Nossos pais adoravam neste monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus respondeu: Mulher, acredite no que digo. Vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher respondeu: Eu sei que virá o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Então Jesus disse: Eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Naquele momento chegaram os discípulos de Jesus e se admiraram ao vê-lo falando com uma mulher. Mas nenhum deles perguntou: O que você está querendo? Ou por que o Senhor está falando com ela? Quando a mulher deixou seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo: Venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Não seria ele, por acaso, o Cristo? Então saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. Enquanto isso, os discípulos pediam a Jesus, dizendo: Mestre, coma. Mas ele lhes disse: Tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Então os discípulos começaram a dizer entre si: Será que alguém lhe trouxe algo para comer? Jesus lhes declarou: A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra.
Vocês não dizem que ainda faltam 4 meses até a colheita? Eu, porém, lhes digo, levantem os olhos e vejam os campos, pois estão maduros para a colheita. Quem colhe recebe desde já a recompensa e ajunta o seu fruto para a vida eterna, para que se alegrem ao mesmo tempo o que semeia e o que colhe. Pois no caso é verdadeiro o ditado, um é o que semeia, outro é o que colhe. Eu os enviei a colher o que vocês não semearam. Outros trabalharam e vocês aproveitaram o trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus por causa do testemunho da mulher que tinha dito: Ele me disse tudo o que eu já fiz. Quando, pois, os samaritanos foram até Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles, e Jesus ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da palavra de Jesus, e diziam à mulher: Agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Amém? Até aqui. Amém. Uma extensa leitura, mas para nós entendermos o contexto da história. Geralmente, vocês devem ter visto mensagens, pregações sobre esse capítulo, e é dado o enfoque ali na adoração em si. E sim, uma das lições que nós podemos tirar desta história é a adoração, né? Mas eu venho trazer um outro olhar, uma outra perspectiva dessa mesma história, que se refere não apenas à adoração, mas à missão, né? A missão, pregar a mensagem do Evangelho. Então, nós vemos que Jesus, ele viajava por diversos lugares e ele sempre ia a pé, né? Ou às vezes a cavalo, a carroça, né? Ou quando ele entrou em Jerusalém com um jumentinho. Mas naquela época as viagens eram feitas a pé e as cidades não eram tão distantes umas das outras. Nós estudamos na lição da escola sabatina dessa semana que a peregrinação que o povo fez foi sair do Egito e ir até Canaã. Porém, essa era uma distância de 900 quilômetros e foi planejada para ser executada em 40 dias. Porém, o povo levou 40 anos devido à incredulidade e desobediência a Deus, então eles ficaram por muito tempo em diversos pontos, né? E é uma viagem que é possível se fazer em 8 dias a pé, né? Isso segundo o Google Maps, né? Se formos pesquisar hoje, uma distância de 900 quilômetros aproximadamente partindo daqui. Então, mas o que isso significa? Jesus, ele estava trilhando um caminho. Vejam que no início nós vemos que ele saiu da Judéia e foi para a Galileia, ou seja, ele estava indo mais ao norte, ele estava subindo. E nesse trajeto que ele estava fazendo, ele desviou o seu caminho, ou seja, ele pegou um desvio de aproximadamente 100 quilômetros, certo? Que distava da Judéia, para onde ele estava indo, para a Galileia, para onde ele estava indo. E essa distância de 100 quilômetros que ele percorreu a pé, né, que levou aproximadamente uns 3 dias, porque a jornada que as pessoas faziam era entre 30 a 40 quilômetros por dia. Então Jesus levou 3 dias mais ou menos que ele desviou o seu caminho justamente para se encontrar apenas com ela. Não é mencionado o nome dela aqui nessa história, apenas que era uma mulher da cidade de Samaria, da província de Sicar. Então a cidade era Samaria, Sicar era como se fosse a região ali, o estado. Então Jesus ele desvia o seu caminho justamente para se encontrar com uma única pessoa. E sim, nós sabemos que Deus se importa com a salvação individual, ou seja, apenas uma única pessoa, né, é importante para Deus. Amém. Nós vemos, né, nos escritos de Ellen White que, ainda que Jesus, por ser onisciente, soubesse que apenas uma única pessoa de toda a história da humanidade fosse salva, ainda assim ele viria, morreria na cruz, faria o mesmo sacrifício por apenas uma única pessoa. Amém. Então, Jesus, ele tinha um plano maior do que apenas salvar só uma pessoa. Desviar o seu caminho para salvar só uma pessoa? Não, ele pensou em salvar uma pessoa que salvaria muitas outras. Então, quando Jesus nos concede a missão, lá em Mateus capítulo 28, né,
o texto conhecido nosso, que é da Grande Comissão, ele nos diz que nós devemos ir e pregar o Evangelho. Então, quando Jesus, ele dá essa missão para uma pessoa, ele se refere a, por exemplo, ele deu a missão para essa mulher, que ela expandiu para toda a cidade de Samaria. Ou seja, ela foi uma missionária. Então, ela, quando se encontra com Jesus, ela se encontra numa condição de vida bem adversa. Não tão incomum para quem não era parte do povo judeu, mas numa condição bem incomum. Ela foi pegar água ao meio-dia. Mas alguém tem ideia por que ela foi ao meio-dia pegar água no poço? Alguém sabe? Foi um preconceito, né? Por ser mulher, por ser samaritana e pela vida dela, né? Sim. Exatamente. Ela tinha vergonha de sua vida. Então, ela não queria se encontrar com outras pessoas. Ela queria sempre viver se escondendo da sociedade. Mas mesmo que as pessoas não soubessem o que ela tinha feito, ela tinha tanta vergonha que para ela é como se todo mundo soubesse. E ela foi ao meio-dia buscar água, porque era um momento em que ninguém ia ao poço pegar água, porque ao meio-dia o sol estava alto, estava muito quente e era muito árduo pegar água nesse horário. E foi nesse horário que ela foi buscar água. E justamente Jesus estava ali. E Jesus, ao avistá-la, lhe pede um copo d'água. E ela diz então, né? Mas por que o Senhor, que é um judeu, né, um rabino, está me pedindo água para mim, que sou uma mulher samaritana? Os judeus não se dão bem com os samaritanos. Seriam como se fossem aqueles povos que até hoje em dia, lá no Oriente Médio, são conflitantes, né? Como se fosse um palestino pedir água para um israelense, né? E então nós vemos que ela pergunta, mas como o Senhor vai pegar essa água? E Jesus tenta explicar para ela, né, que ele estava se referindo a mais do que apenas água. Ele disse: a água que eu tenho para lhe oferecer é mais do que esta água que sacia a sede. A água que eu tenho para lhe oferecer é como um manancial, é como um rio. É uma água que não se esgota, é uma água que se sacia por completo e eternamente. Então, Jesus, ele quis dizer que a água era salvação, a água era vida eterna. É assim que ele se referia. E interessante que esse poço, ele foi construído por Jacó. Ela menciona isso, e isso está lá no livro de Gênesis. Vocês podem encontrar, Jacó constrói o poço no livro de Gênesis, se eu não me engano, no capítulo 18. Então, era um local especial. Era um local ali, sim, que tinha um significado, porque era ali sagrado para o povo judeu, né? Já que Jacó, né, o grande patriarca Jacó, e até hoje Abraão, Isaac e Jacó são muito reverenciados pelos judeus, né? Tanto que as 3 orações que eles fazem diariamente, ou seja, pela manhã, ao meio-dia e ao final da tarde, se referem aos 3 patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. Então, nós vemos aqui que Jesus, ele, para deixar claro para a mulher que ele era mais do que apenas um professor, né, como os rabinos daquela época eram, que eram professores dos escritos, dos rolos, né, da lei. Para ele mostrar que ele era realmente um profeta, que ele era o Messias, o enviado por Deus, ele disse para ela coisas que não teria realmente como alguém saber. Era como se fosse alguém desconhecido na rua e dizer para vocês algo que vocês fizeram quando vocês eram crianças. Imagina alguém dizer algo que só você lembra, né? Que aconteceu, digamos, 20, 30, 40 ou mais anos atrás, né? Então Jesus, ele disse: eu conheço você, eu conheço a sua vida, eu conheço os seus pensamentos, eu sou o Messias. Interessante que esse foi o primeiro momento em que Jesus, ele revela a sua identidade para uma pessoa.
nem mesmo para os discípulos ele havia revelado a sua identidade. Como não? Para os discípulos, ele havia dito apenas, né, que ele estava ensinando lições, que ele havia sido enviado pelo Pai. Mas os discípulos pensavam, enviado pelo Pai, nós também somos filhos de Deus, né? Mas nesse momento ele diz, mulher, eu sou o Messias, eu sou o Cristo, eu que falo contigo. Essa está a diferença. Que está lá no verso 26 que nós lemos, né? Nós lemos do 1 ao 42, né? Aqui mais ou menos no meio da história. E como havia essas disparidades, esses preconceitos, esses conflitos na época, os judeus não se davam bem com os samaritanos e até mesmo os homens também não se davam muito bem com as mulheres, né? Por isso que quando os discípulos, alguns por terem sido judeus anteriormente, né, de serem seguidores de Cristo, eles viram Jesus, quando eles acompanharam Jesus, quando eles chegaram perto e avistaram Jesus sentado ao poço e conversando com a mulher, eles pensaram, nossa, que estranho, por que será que ele está fazendo isso? O que será que aconteceu? Eles devem ter pensado, será que, muito provavelmente, ela foi falar alguma coisa com Jesus ou pedir algo para ele, e não ele foi até ela, né? Então, por isso que os discípulos, eles se admiram, pensam, por que Jesus está falando com uma mulher, né? E aí, então, Jesus, ele também se refere ao alimento, né? Por quê? Porque nós lemos aqui no verso 30, né? Que saíram da cidade, foram até onde Jesus estava, e então, enquanto isso, os discípulos pediam a Jesus, dizendo, mestre, como? Porque Jesus havia feito a viagem e Jesus não carregava as coisas, mas os discípulos carregavam ali os alforjes, né, que eram as bolsas ali, tinham ali os alimentos, as roupas, as moedas, enfim, e os instrumentos que eles utilizavam. Então, os discípulos disseram, porque Jesus foi à frente deles, né, então os discípulos disseram, mestre, coma algo, você está faminto, né? Então, Jesus aproveitou a ocasião, já que ele se referiu à água também se referiu ao alimento, né? Para ilustrar um princípio eterno, um princípio salvífico. Então, Jesus, ele disse, a comida que eu tenho para lhes dar, vocês não conhecem. Porque, assim como a água sacia a sede, mas logo você precisa de mais água, a comida, você se alimenta, mas logo precisa de mais alimento. A água e a comida que eu tenho a lhes oferecer é inestimável, é inesgotável, ou seja, se referindo à eternidade, à vida imortal, né? Então, nós vemos que a mulher, neste momento, ela que foi ali com seus baldes buscar água, ela larga os baldes no chão, derruba os baldes para trás e sai depressa para a cidade. Mas aqui não era distante. Aqui ela estava aproximadamente uns 2 quilômetros da cidade. Não era muito longe. E ela vai. E ela cumpre a missão. Por quê? Porque ela vai e prega para todos. Porque ela diz, venham e vejam. Alguém que, porventura, não é o Messias? Eu creio que ele é o Messias, porque ele me disse tudo quanto eu tenho feito. Ele conhece toda a minha vida. Um rabino não conheceria a minha vida. Por quê? Um rabino, ele tem um bom conhecimento, mas ele ensina. O Messias, ele é o próprio Deus. Ela entendia dessa forma. Então, diferentemente dos líderes, dos fariseus, que não reconheceram a Jesus como Messias, que sempre o questionavam, apesar de conhecer as Escrituras, o Antigo Testamento muito bem, né? Que naquela época o Novo Testamento não se tinha, né? Foi escrito após Cristo. Então, eles sequer estavam no nascimento de Jesus, porque no nascimento de Jesus havia apenas, né? Vamos dizer 3 pessoas, né? Porque na Bíblia diz que eram alguns reis magos, né?
né? A gente sempre diz que são os 3 reis magos, mas a Bíblia não diz que eram 3. Mas era mais do que 2, porque a palavra está no plural. Ou eram 2, ou eram 3, ou eram 4. Não eram reis, porque eles não eram soberanos das nações, e não eram magos no sentido feiticeiros, né? Eles eram magos no sentido sábios, eram pessoas que não eram judeus, mas também não eram reis, também não eram pagãos, mas eles estudavam a Bíblia. Eram pessoas comuns. Eles estavam no nascimento de Jesus. Os líderes do templo, lá do Sinédrio, eles conheciam muito bem as Escrituras. Tanto que os 5 primeiros livros da Bíblia, a Torá, todo judeu tinha a obrigação de decorar, sim. E na minha Bíblia, claro, depende do tamanho da letra da Bíblia de vocês, mas na minha Bíblia dá mais ou menos 200 páginas. Do Gênesis 1, verso 1, até Deuteronômio, capítulo 31, verso 34. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Dá 200 páginas. E toda criança judia tinha que decorar completamente, ou seja, isso era a lei. Essa porção da Bíblia era chamada Torá. Torá significa os livros da lei. Então, além disso, os líderes, os fariseus, estudavam muitas outras profecias que se referiam à vinda do Messias, quando ele viria, quais seriam os sinais, aonde ele viria, né? A estrela, né? A estrela no Oriente, no céu de Belém, no turno sacerdotal, tal, no reinado, enfim, tinha todos os indicativos. Porém, apenas, né, poucas pessoas estavam lá. Da mesma forma, em todo o ministério de Jesus, ele era incompreendido como Messias. Ele poderia até ser compreendido como um mestre, mas não como o próprio Deus. Então a mulher samaritana, ela reconhece a Jesus como o Messias, Amém. como o enviado por Deus para salvar a nação. E então, ela vai até a cidade, os discípulos também vão buscar alimento, e nós vemos ali, né, a partir do verso 34, né, verso 35, nós vemos ali que ela vai até a cidade, ela prega para diversas pessoas, né? Ela conta o que Jesus fez por ela, porque Jesus a encontrou, Jesus a salvou, Jesus a perdoou. E então ela retorna, mas ela não retorna sozinha. Ela retorna com muitas pessoas. Vocês sabiam disso? Ela retorna com muitas pessoas. Porque Jesus diz aqui, no verso 35, para alguns dos discípulos que estavam ali, porque alguns tinham ido buscar alimento, comprar alimento lá em Samaria. Vocês não dizem que ainda faltam 4 meses até a colheita? Porque eles estavam plantando, ali na região plantava cevada, né? E como tinha sido recentemente plantada, a cevada leva mais ou menos isso 4 meses desde que ela é plantada, para germinar, nascer, se desenvolver e estar pronta até a colheita. Não faltam 4 meses até a colheita, ou seja, não foi semeado agora a cevada aqui no campo, né? Porém, eu lhes digo, levantem os olhos e vejam os campos. Os campos já estão prontos, maduros para a colheita. Por que Jesus disse isso? Porque quando ela retorna da cidade com muitas pessoas, ela retorna com a sua colheita, né? Ou seja, Jesus disse, vejam, esta é a colheita do reino dos céus. A colheita de pessoas que tiveram a semente do evangelho plantada em seus corações, né? E que, germinando, desenvolvem a construção de caráter para a vida eterna. Amém? Então, nós vemos que Jesus ele diz que uns semeiam, outros colhem. Jesus semeou, mas poderia ter sido os discípulos. E então, a colheita veio. Mas quem colheu? Né? Jesus semeou e os discípulos colheram. Colheram já pessoas maduras, pessoas que já haviam aceitado a salvação. Pessoas que haviam aceitado porque lhes foi semeado, né, a semente do evangelho.
Lembra-se da parábola do semeador? Jesus usa essa ilustração lá dos 4 tipos de pessoas, né? Que ele usa como 4 tipos, né, de terras, né, que caem as sementes. E algo interessante também dessa história que nós vemos é que, após isso, Jesus ele fala que ele é o Salvador do mundo também para mais pessoas, para aquelas pessoas que foram chamadas pela mulher samaritana. E as pessoas dizem: agora que nós nos encontramos com Jesus, nós cremos que ele é o Messias, além do seu testemunho. Ou seja, não é apenas porque Jesus transformou a sua vida e você nos convidou, mas porque agora nós estamos diante do nosso Mestre. Nós estamos face a face com o Messias. Nós cremos nele por ele, não apenas pelo seu testemunho. Amém? Então, todos nós também passamos por uma experiência assim, não é mesmo? Então, quando nós não conhecíamos o Evangelho, alguém pregou para nós, de alguma forma. Então, como se fosse Jesus, ou poderia ser os discípulos, alguém pregou e nós recebemos o Evangelho. Nós recebendo a mensagem e entendendo que é a salvação, né, o que nós devemos fazer? Nós devemos, assim como ela, também compartilhar com outras pessoas e levar para Cristo, né, esse resultado, levar muitas outras pessoas. Porque assim estaremos então cumprindo a missão que Jesus nos concede, ou seja, fomos salvos por Deus e, sendo salvos, precisamos ajudar outras pessoas a encontrar a Cristo também. Amém. Amém? Isso. Assim, outras pessoas poderão dizer, assim como nós, né, que hoje nós cremos em Deus porque nós lemos na Bíblia, nós conhecemos a Deus na Bíblia, mais do que ela que me ensinou a Bíblia, né, do que ela que me deu o estudo bíblico. Não é porque apenas ela me deu o estudo bíblico, mas porque agora eu leio, entendo e creio. Amém? Então, assim, da mesma forma, nós precisamos conhecer e dizer: este é o verdadeiro Salvador do mundo. Amém. Amém? Amém.